Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Semana que não passa, hein? Cara, essa semana vai ser o maior trabalho Vamos trabalhar essa ansiedade, né? Pra chegar o final de semana, ficar olhando a hora o tempo inteiro. O próximo jogo do Flamengo já é amanhã, terça-feira, é o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Possibilidade de conquista do título, ela existe, ela não é pequena. E claro, né, a expectativa para essa grande decisão do jogo aí contra o Palmeiras, esse tão sonhado tetracampeonato. Então pode ser uma semana que nós rubro-negros podemos ficar com dor nos ombros, de levantar taça, de erguer troféu importante, amigo. Chega junto aqui, pois a gente vai passar pela escalação ideal, tá? Escalação ideal, passa por planejamento, tudo aqui que a gente vai passar e informar dentro da realidade do Flamengo, e inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês o cronograma de preparação do Flamengo para essa semana tão importante, tá? Então vamos tentar aqui, e também é aquilo, né? Depois eu vou querer também saber a sua opinião, eu vou chegar lá, vou fazer a pergunta, então chega aqui junto no nosso vídeo, como você sabe, né? Diariamente a gente vai falando sobre o Flamengo aqui. Cara, deixa aquele seu like que é muito importante, se você puder hypar aqui os nossos vídeos para que mais amigos rubro-negros possam ter acesso ao YouTube e poder ajudar a crescer aqui a nossa comunidade, vai nos ajudar bastante, tá bom? Eu acho que o ponto de partida é a gente primeiro passar dentro da realidade do Flamengo qual é o cronograma. A partir dali, a gente faz o planejamento do jogo com o Atlético, mas pensando do jogo do Palmeiras. O jogo do Atlético é importante, mas é evidente tem o jogo do Palmeiras e há um impacto nisso, e aí dentro das convicções. Vamos lá. Essa aqui é a agenda do futebol do Flamengo, né? É oficial, o Flamengo divulgou isso aqui. Então vamos lá. Nesse momento, né? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, está ocorrendo aí o treinamento do Flamengo no CT Jorge Elal, que começou às 9h30 da manhã. Ainda hoje, às 3h30 da tarde, o Flamengo vai pegar o seu voo, e é muito importante, galera, entender e prestar atenção nessas logísticas, tá? Pois elas impactam na recuperação do atleta, né? Treinamento e tal. 3h30 tem um voo, então, do Flamengo para enfrentar o Atlético. O Flamengo, às 9h30, vai enfrentar o Atlético na terça-feira. Detalhe, na quarta-feira, às 2h da manhã, o Flamengo retorna aqui para o Rio de Janeiro, tendo a chegada, né, ali prevista e tal, com... Aí que o intervalo é pequeno, né? Por quê? O treino já está marcado 10h30. Então você faz um cálculo rápido aí, ó. 2 da manhã, você tem esse voo para chegar aqui no Rio de Janeiro. Até você chega no Rio de Janeiro, normalmente os jogadores moram na Barra, né? Pega o carro, tal, chega em casa, dá um beijo nas crianças, reencontra a esposa, adrenalina, né, de acabar de chegar, essa movimentação. Que horas o atleta deve dormir? Porque 10h30 da manhã ele já tem treino para fazer. 10h30 da manhã, fez o treino, nesta mesma quarta-feira. Na mesma quarta-feira, às 5 horas, ele pega o voo para ir para Lima. Olha como é que é a logística. No mesmo dia, ele vai para Lima, às 5 horas. Tem treino 3h30, lá no Peru, às 3h30, lá ele. Sexta-feira, às 9h30, novamente, um treino que é o último, é o treino de véspera para a grande decisão, que é 4 horas da tarde. A logística, ela é, quando tem viagem assim, a rotina é isso, cara. É isso, é abdicar de um monte de coisa, inclusive de família e tal, por isso que a vida é diferente. Vamos lá. Qual é o ponto de partida qual é a sua prioridade? Garantir o campeonato, garantir o título nessa terça-feira, ou ter o melhor Flamengo possível, inclusive fisicamente, no jogo contra o Palmeiras, mas não necessariamente já com um título. Por quê? E aí eu quero saber de você, qual é a sua preferência? Porque a sua preferência, ela vai indicar qual é o viés da escolha, tá bom? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber. O Flamengo pode ser campeão contra o Atlético? Sim, de que forma? O Flamengo vence o Atlético e o Palmeiras não vence o Grêmio, ele pode empatar com o Grêmio. O Flamengo, ele é campeão brasileiro, embora não seja campeão brasileiro oficial, matematicamente, por causa de saldo. O Palmeiras iria
se o Palmeiras vencesse as últimas duas, o Flamengo perdesse as últimas duas, o Palmeiras revertesse um saldo de mais de 20 gols, o Palmeiras seria campeão. Então, assim, é uma questão, né, virtual. O Flamengo vence o Atlético e o Palmeiras empata com o Grêmio, o Flamengo, ele é campeão brasileiro. Já embarca para esse jogo campeão brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o Flamengo vai enfrentar um time no sábado, que é o Palmeiras, que não é um jogo técnico. Um jogo de muito técnico, né? Os treinadores, tecnicamente, é um jogo físico. O time do Palmeiras é um time que marca, que tem... tudo é duelo físico, é o duelo de 1 contra 1. Já trouxemos vídeos recentes aqui no nosso canal, tá? Sobre o time do Palmeiras, no duelo pro Campeonato Brasileiro. E é óbvio que faremos um especial ainda nessa semana, nos próximos dias. Você vai aqui no nosso canal, por isso, cara, ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber essa notificação. Vamos fazer uma análise completaça sobre esse duelo Flamengo e Palmeiras, sobre esse time do Palmeiras, sobre esse duelo, as previsões, né, do que acontece, mas já adianto aqui para vocês, é de embate individual. Então, fisicamente, é importante os jogadores do Flamengo estarem bem fisicamente para conseguir competir, porque é um jogo pautado no duelo individual físico, tá bom? Por isso que o Palmeiras ele leva vantagem sobre determinadas equipes e por isso que o Palmeiras ele tem dificuldades contra outras determinadas equipes. E até a tabela ela mostra isso. Jogadores com mais qualidade, ele tem mais dificuldade, porque o Abel ele acaba transferindo muito esse 1 contra 1, 1 contra 1. Quando o jogador do Palmeiras perde 1 contra 1, acaba desencadeando alguns problemas, tá? Isso é uma explicação até estratégica do jogo. Tem isso. Então, vai preservar esses caras para estarem bem, para estarem inteiros para esse jogo? É uma outra consideração muito importante. Vamos aqui dentro da realidade, tá bom? Dentro da realidade. Qual deve ser o Flamengo que vai a campo para enfrentar o Palmeiras na decisão da Copa Libertadores? Segundo aquilo que a gente tem entendido e visto do trabalho do Filipe Luís. Vamos tentar seguir aqui esse caminho da realidade para a gente não sair e ficar fantasiando por aqui. Deixa eu só falar com vocês, uma outra realidade é o nosso cupom que tá te dando descontos, tá? Nessa semana aí de Black Friday na GoCase. O nosso cupom, ele é Godoy e ele te dá descontos em todos os produtos da GoCase. São produtos oficiais licenciados do Flamengo. Como, por exemplo, minha capa do celular, inclusive, pode personalizar, tá? Você pode colocar o seu nome, eu botei aqui, ó, Godoy, é da GoCase. O meu copo térmico, também personalizei, produto oficial do Flamengo. Minha garrafa térmica também é do Flamengo. Todos os produtos são oficiais do Flamengo, são licenciados e você tem desconto lá na GoCase. O link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, utilizando o nosso cupom Godoy. Aproveita que o site já está em Black Friday e você ainda pode inserir o nosso cupom para o preço ficar ainda mais baixo. Aproveita para ter um produto oficial do Flamengo, tá bom? Diante disso, qual é a realidade? A probabilidade enorme da gente ver o Flamengo em campo com time titular, Rossi, o Varela, com Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. No lado esquerdo, Lino ou Cebolinha. Eu, apesar de achar, aí é uma opinião minha, que o Cebolinha adquiriu a credencial para a decisão, eu não vou descartar a possibilidade, que ela é muito grande, do Filipe Luís colocar o Lino. Afinal de contas, botou o Lino várias vezes. Insistiu no Lino várias vezes. Embora o Lino não justifique a sua titularidade, faria sentido o treinador colocar um jogador que ele insistiu várias vezes no ano. Faz sentido. Então, Lino. E pelo lado direito, creio que seja Carrascal e na frente, Bruno Henrique. É improvável que o time não seja esse. Então, vamos lá. Se você parte do princípio que você quer preservar esses caras, você já tem que contar com que esses aqui, né, façam um trabalho especial ao longo da semana. Embora, mesmo um jogador que eu não citei agora com a provável escalação do Filipe Luís, eu tô falando do Filipe Luís, não é minha, é do Filipe Luís. Eu acho que é importante também prestar atenção nele. Tem dois jogadores, prestar atenção e talvez até ser preservados, se assim você pensa que deve acontecer contra o Atlético. Então vamos agora para o jogo contra o Atlético. Pensando, né, em preservar e tal, vamos lá. Goleiro Rossi. Parênteses. O atleta ele pode se machucar. O risco de lesão ele é existente.
Dentro de casa, o atleta pode se machucar. Treinando, o atleta pode se machucar. Jogando, o atleta pode se machucar. Evidente, quanto maior a frequência, maior o risco de lesão. Fato. Tá? Mas o risco de lesão acontece até em casa. Não é isso? Agora vamos lá. Rossi possivelmente enfrenta o Atlético. E não vejo, né? É um risco muito grande. É um azar enorme. Rossi se machuca e aí o Flamengo vai na decisão com o Matheus Cunha. É o risco, né, que talvez seja um pouco mais controlado ali. Lateral direita. É perigoso perder o Varela. É perigoso perder o Varela. Aí eu falo por mim. Eu, William, assumo o risco do perigo que é colocar o Emerson Royal contra o Atlético. Mas eu iria de Emerson Royal. Não iria de Varela. O Emerson Royal tá muito mal para você assumir um risco dele jogar uma decisão de Copa Libertadores. Eventualmente ele pode entrar na decisão, né? No segundo tempo, numa condição, numa prorrogação, eventualmente se acontecer, mas você contar com ele, ele tá muito mal, tá num momento muito ruim. Aí você vai falar assim, ora, Léo Ortiz é só botar o Danilo. Acho arriscado também colocar o Danilo num jogo como esse do Atlético. Por quê? O ideal era o Léo Ortiz, se está sendo preparado para a decisão, olha a complexidade da parada. É o Léo Ortiz ficar no banco de reservas, eventualmente, se o Flamengo está bem, está vencendo, nos minutos finais, 15 minutos, 10 minutos, você colocar o Léo Ortiz, se ele tivesse como, para fazer em aspas, um teste de esforço em jogo, que é diferente. Se ele tiver essa condição. Para que você não vá às cegas, coloca o Léo Ortiz mostra na decisão que não pode jogar em 15 minutos, não pode, você já queima uma substituição. E aí você já tem que utilizar o Danilo. Então, eu acho que preservar o Léo Ortiz pode ser interessante, ok, mas talvez o Danilo também. Porque dependendo, você vai ter, o Danilo, não vai ser o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz vai ficar pouquíssimo tempo. O Léo Ortiz vai ser aquele, possivelmente muito parecido com o que aconteceu com o Racing, é analgésico, acompanhamento de dores, é o tempo todo alguém está ali acompanhando, e aí você não sabe. Se um jogo for para uma prorrogação, dificilmente joga, então você também precisa do Danilo, porque o Danilo também tem risco de lesão. Olha a complexidade da parada, é grande. Então o Danilo também deveria de ser preservado. O Léo Pereira, embora o Léo Pereira esteja de homem de aço, vale o risco? Vale o risco? Perigoso. Lateral esquerda, nem pensar o Alexandro. Nem pensar, não é o Ayrton Lucas? Bota lá o Ayrton Lucas. Se fosse o Vinho em reserva, eu ia falar, bota o Vinho. Mas Alexandro, não, o Alexandro tem que estar nessa decisão, né? Também seria temerário. Tem alguns jogadores que são temerários para um jogo como esse, de embate, de duelo de 1 contra 1, que o elo fraco é temerário, né? Então você, meio de campo, em hipótese alguma, você tem que tentar pagar para correr risco de Jorginho. O Jorginho é para estar já no plástico bolha já. Desde que ele saiu do Maracanã, ele já tinha que entrar no carro no plástico bolha, estar em casa no plástico bolha, treinar no plástico bolha, o mesmo plástico bolha que você tem pro Arrascaeta, você tem pro Jorginho. Esse cara não faz sentido. A não ser que você fale assim, não, William, eu quero ganhar o título do Campeonato Brasileiro agora e eu quero correr o risco que for, mesmo se tiver que ficar com ele sem a Libertadores. Pode ser. Embora pareça mais sandice isso, mas se a convicção foi essa, aí você bota ele. Mas não colocaria, tá? Jorginho, de hipótese alguma. Plástico bolha no rapaz. Everton Araújo veio de um bom jogo, vai lá, aproveita e faz mais um jogo. De La Cruz, né? A gente é aquele negócio, não sabe nem se dá pra se contar. E aí, vamos lá. Arrascaeta. Não. Flamengo sem o Arrascaeta é um outro Flamengo, né? O risco do Flamengo não vencer o Atlético, porque o Arrascaeta não estará em campo, ele é muito grande. Mas só que eu acho que é um risco que é menos pior do que o risco de você ter o Arrascaeta e eventualmente esse cara vai levar uma lesão para uma... Esse cara tem que estar muito bem, irmão. Os jogadores que vão ser mais marcados no jogo contra o Palmeiras, o duelo de 1 contra 1 mais forte é em cima dele, porque sabe da sua capacidade de decisão. Hoje o Arrascaeta é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Então é aquilo, meu irmão. É óbvio que o Palmeiras vai preparar e falar assim, esse jogo aqui, irmão, quem marcar esse cara não... Então esse cara tem que estar bem. Não me faz sentido plástico bolha no rapaz. Não tem como. Lado direito, possivelmente é o Carrascal, né? Uma projeção aqui seria o Carrascal para jogar a decisão. Aí ele tem algumas opções. Aí entra o segundo jogador. O primeiro que eu falei é o Danilo, né? Que tem que ficar atento porque é importante. O Luiz Araújo também é, galera. O Luiz Araújo também é. Por mais que o Felipe talvez não comece ele como titular na decisão da Copa Libertadores e tal, mas ter o Luiz Araújo bem para a decisão da Copa Libertadores
Dificilmente ele não vai entrar nesse jogo. Dificilmente ele não vai entrar. Tomara que ele entre já numa situação já mais resolvida. Mas dificilmente. E se não estiver resolvida, vai passar pelo banco de reservas também na entrada do Luiz Araújo. Mesma coisa, pode ser numa eventual prorrogação, até mesmo no segundo tempo. Então é outro jogador para ficar atento. Você perdeu o Luiz Araújo por uma decisão da Copa Libertadores, de imediato o cara fala assim, ele não seria titular. É ignorância. É ignorância. Porque é um cara que tem um impacto, é aquela substituição de sempre do Felipe, aquele décimo segundo jogador. Quando entra titular também tem, às vezes, dá conta do recado, enfim, jogador importante, tá? Bota Gonçalo Plata, irmão. Gonçalo Plata joga tudo, não vai jogar decisão mesmo. Gonçalo Plata é só não ser expulso. E aproveita a mística de que o estádio do Atlético se chama Arena Gonçalo Plata. Então vai que em casa ele brilhe. A questão do Samuel Lino é um pouquinho mais complexa. Por quê? Na minha opinião, eu acho que deveria ser o Cebolinha. Mas se o Felipe Luiz acha que deve ser o Samuel Lino, mesmo assim, eu acho que deveria o Samuel Lino jogar contra o Atlético. O Samuel Lino precisa de jogar bem, de adquirir confiança. É melhor pro Samuel Lino correr risco no jogo contra o Atlético, mas eventualmente ele conseguir virar a chave, já que ele vai jogar, pensando, né, que ele vai escolher o Samuel Lino para jogar, do que o Samuel Lino ficar ali preservado, as últimas apresentações não são as melhores e ele vai para uma decisão, tá? Então, a minha preocupação até seria com o Cebolinha. Plástico bolha no Cebolinha. Porque é um jogador que, infelizmente, tem um histórico. O Everton Cebolinha, infelizmente, muscular, pubalgia, tornozelo, Aquiles, torção, muscular. Um cara com uma lesão muscular, ele tá fora do jogo. Um cara com uma lesão muscular, hoje ele não joga contra o Palmeiras, é impossível. Então, para não correr risco, o Cebolinha tá bem pelo lado esquerdo. Tá dando aquela, né, tá fazendo uma jogada. Então, eu seguraria principalmente o Everton Cebolinha. Mesmo sabendo que ele não vai ser titular, né, mas segura ele, bota lá o Lino. Bruno Henrique, em hipótese alguma. Já tem uma idade mais avançada. Cara, é a esperança ali dos metros finais, já tá nesse momento goleador. Olha, esse aí não pode, era outro que não vale correr o risco. Ele teve um desconforto muscular no jogo, né, no penúltimo jogo, então assim, não vale correr esse risco, cara. Você já não tem o Pedro, se você tem o Pedro ali, você consegue, você já não tem o Pedro, Juninho neles. Então assim, minha opinião, eu iria muito mais inclinado ao decisão dos confrontos de 1 contra 1 físicos e, claro, fazer um Flamengo que, meu irmão, se esses caras empatarem, já estão fazendo, né, o trabalho. Se eles conseguirem vencer, melhor ainda, maravilha. Mas eu acho que agora eu iria mais inclinado para a decisão. E você? O que você faria nessa? Quais as mudanças? Fala aí comigo, eu vou dar uma passada nos comentários da galera. Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like. Valeu!